Oi, bem-vindo ao meu canal mais uma vez, meu nome é Tainá e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre mudanças, mais específico trazendo a minha história de mudança de cidade. Então esse ano, em novembro, eu e meu esposo, a gente completa 3 anos de mudança de cidade. Para quem não sabe, a gente morava em Pato Branco, uma cidade do sudoeste do Paraná, e nós viemos para Pontal do Paraná, uma cidade aqui no litoral pertinho de Curitiba. Então, além da distância em quilômetros, a gente sentiu muita diferença dessa mudança geográfica, porque foi uma mudança geral. A gente estava casando, morando junto pela primeira vez, saindo da casa dos nossos pais. Era a primeira vez que eu saía da casa dos nossos pais, dos meus pais. Mudança de trabalho também. Com certeza dá para dizer que essa mudança alterou 100% o nosso dia a dia e o nosso estilo de vida. A ideia de mudar já estava na nossa cabeça fazia um tempo, não necessariamente para Pontal, mas era algo que a gente já vinha pensando. A gente acreditava que essa mudança nos faria muito bem e por isso, quando veio a oportunidade de vir para Pontal meio do nada, assim surgiu, já era uma coisa que estava alinhada aí com os nossos planejamentos. Dizer que Pontal é uma cidade litorânea, então isso também veio de encontro com um sonho que eu já tinha, que era morar na praia. No início, ainda que tivesse o impacto da mudança, a gente estava muito deslumbrado com a questão de poder morar na praia, poder morar perto de Curitiba. Então a gente passou um tempo entretido com isso, sem sentir tanto o impacto da mudança. Eram muitas novidades, então como qualquer lugar novo, você se distrai com isso. Mas eu me lembro muito bem que foi no primeiro inverno, em 2021, que a gente sentiu o impacto realmente da mudança. Com o final do calor, do verão, a cidade diminuiu muito o movimento, começou a esvaziar, como eu acredito que acontece em toda cidade litorânea. Mas também, somado a isso, tinha a fase da pandemia. Tinham algumas restrições em razão disso, que também fez com que ficasse tudo mais parado do que a gente estava acostumado. E aí que começou a bater a deprê mais forte. Não podíamos mais ir para a praia com tanta frequência, eram dias, semanas de chuva frio e nós não tínhamos muito o que fazer, já que a praia é a principal atração daqui. Foi nesse momento que alguns detalhes do dia a dia começaram a incomodar. Eu percebi que o lugar era muito úmido, que chovia demais, aquela sujeira e o mofo começou a incomodar também. As ruas de areia que antes eram lindas já não eram mais tão bonitas. As diferenças culturais, as diferenças das pessoas que antes eram interessantes já não pareciam mais tão interessantes. A gente sentia muitas saudades da forma que a gente vivia em Pato Branco, das pessoas de lá, do tipo da cidade. Mas a gente estava determinado naquela época a fazer com que isso desse certo, porque a gente acreditava que ia trazer coisas boas para a nossa vida. Assim a gente fez algumas coisas, tomamos algumas atitudes para fazer com que isso desse certo. E eu acredito que isso pode servir para você como uma reflexão de uma mudança que você está planejando fazer, que você quer fazer, ou que você sonha em fazer. Então a primeira coisa que a gente fez, a atitude que a gente tomou, que acredito que fez a gente permanecer aqui, foi encontrar um lar, uma casa que a gente se sentisse bem. Logo que nos mudamos, a gente foi para um apartamento relativamente pequeno comparado ao que a gente vinha morando em Pato Branco. A gente saiu na casa dos nossos pais, que eram casas grandes, para um apartamento pequeno. Ele não é pequeno, mas aqui dava muita diferença do que a gente estava acostumado. Ainda, nós dois saímos de morar em casa para morar em apartamento, uma coisa que eu nunca tinha feito, então eu também senti essa diferença. Eu acredito que o lugar que a gente mora tem que ser um lugar que a gente se sente bem, confortável, aconchegado. Tem que ser o teu porto seguro, onde você se sente totalmente adaptado. Um lugar que você possa fazer as coisas que você sempre fez e que até façam te lembrar do lugar de onde você veio, se é isso que você quer, né? Como era o que eu queria. O estilo do bairro, da vizinhança também pode influenciar muito para você procurar algo que você já está meio acostumado. Foi depois de 6 meses que nós encontramos esse apartamento onde a gente mora e isso começou a fazer com que a gente se sentisse mais em casa. Totalmente acredito que foi a mudança para esse apartamento que nos fez permanecer na cidade e não desistir ou ir embora. A casa em uma mudança é muito importante porque você vai se sentir desconfortável em todo momento. Vai sentir desconforto no trabalho, com novas amizades, vai se sentir até desconfortável em fazer coisas que você sempre fez, como por exemplo pegar o carro no mercado ou precisar comprar alguma coisa. Coisas que você fazia muito naturalmente na tua cidade, mas que agora já tem um pouquinho mais de dificuldade. É importante que a casa seja um lugar que você fique confortável, que você sinta aconchegado. Segunda coisa é aceitar as diferenças dos lugares e das pessoas. Por mais que eu trouxe várias coisas, eu trago experiências, trago costumes da minha cidade,
Eu entendo que aqui não é o lugar que eu morava, as pessoas não são da mesma forma, não é o mesmo lugar. As pessoas pensam de forma diferente, agem de forma diferente e têm costumes diferentes. E não poderia ser igual. A colonização não é a mesma, a situação geográfica não é a mesma, o clima não é o mesmo, o comércio não é da mesma forma, as necessidades não são iguais. Então, aos poucos, você vai esquecendo daquela frase: ah, que lá a gente fazia assim. E vai começando a se adaptar ao novo lugar e aos novos costumes. É claro que dentro da sua casa você vai manter, eu mantenho muitos costumes e coisas que eu quero manter, né? São tradições boas que eu tinha lá da minha cidade e que eu quero manter aqui. Você vai começar a lembrar das coisas que você tinha lá sem sofrer tanto e sem pensar que aquele outro lugar era melhor por isso. A terceira coisa que a gente fez foi começar a se introduzir na nova cidade. No nosso caso, a gente procurou uma igreja, começou a sair com os amigos do trabalho, tudo isso para que a gente começasse a fazer parte disso daqui. Ajuda muito você sair nos lugares que tem próximo à sua cidade, as cidadezinhas. No nosso caso, a gente ia para as praias que tem aqui ao lado, e isso vai fazendo que você se ambiente no novo lugar. Tudo isso faz com que você comece a criar laços com esse lugar que você está. Ou seja, né, o resumo disso é que a gente se colocava à disposição de viver coisas novas. Tudo isso fez com que a gente fosse se adaptando naturalmente e nós crescemos muito nesses últimos 3 anos. Nós também, depois desses 3 anos, temos 3 lições que podem resumir todo esse processo que a gente passou. Primeiro, o mundo é muito maior do que a cidade onde você mora. Quando você está num lugar, você acha que aquela cidade, aquelas pessoas é tudo que existe, que o mundo gira em torno daquilo ali. Mas que a gente sempre teve internet, a gente vê muita coisa de fora, de outros países, outras cidades, você acaba ficando limitado àquele mundo e acha que aquilo ali, tudo que acontece no mundo está ali. Eu não tinha essa percepção de que onde eu morava era só um lugarzinho dentro de tudo que tem. Quando você sai desse lugar, você percebe que é muita gente diferente, muitas profissões, muitas cidades, muitos costumes, além do que aquele que você estava acostumado. Que tem muitos lugares ainda para você conhecer. Para mim, foi como se a gente tivesse naquele lugar e saído e começasse a ver tudo aquilo lá de longe e ver tudo que tinha à volta. Segunda lição, segunda coisa que a gente aprendeu é que mudar é fácil. Você sempre pode mudar de novo ou voltar para o lugar de onde você veio. Antes da nossa mudança, sempre quando eu ouvia alguém falando que ia mudar de cidade, mudar de carreira ou fazer alguma mudança drástica, né? Eu pensava, nossa, que difícil, que coragem. Mas depois que você faz a mudança pela primeira vez, você começa a ver que é bem mais simples do que parece. Ainda no caminho você vai conhecendo outras pessoas que fizeram a mesma mudança que você ou ainda que já fizeram muito mais vezes. Vendo isso, você vai perdendo medo de ficar no lugar onde você está, ter que voltar ou ter que se mudar para um novo lugar. Tudo vai virando mais real e eu acredito que a mudança vai se tornando uma coisa mais racional e prática. É como se eu pensasse, se eu não quero mais ficar aqui, eu pego as minhas coisas e vou embora, porque é exatamente isso que você faz na mudança. E a terceira lição desses últimos 3 anos é que as coisas não vão parar porque você está de mudança. Tanto a cidade de onde você veio quanto para a cidade para onde você vai, elas não vão parar porque você está em movimento. É até estranho voltar para a cidade de onde você veio, as primeiras vezes que você volta, dá até uma bad, porque você vê que as coisas não estão idênticas de como elas eram. E aí você começa a ver que o tempo passa nos lugares também, em todos os lugares. E essas mudanças e movimentos mudam você também como pessoa. Você percebe que já não é a mesma pessoa de antes, percebe que mantém alguns costumes que você tinha, mas que você já adquiriu novos costumes do lugar onde você está e até das pessoas, das novas pessoas que te cercam. Na conclusão, acho que o tempo vai passar, o tempo vai correr, as pessoas e os lugares vão mudar, mas principalmente que você vai passando pelo tempo e vai mudando um pouquinho a cada dia e eu acredito que até um pouquinho melhor a cada dia. Enfim, esse é um resumo de mudança desses últimos 3 anos, das coisas que eu acredito que a gente aprendeu e eu espero que possa te ajudar a refletir sobre uma mudança, a sonhar com uma mudança ou até absorver a mudança que você está passando agora. Obrigada por assistir, se você gostou, compartilha com aquela pessoa que está passando por um momento parecido, se inscreve no canal. Obrigada por estar aqui.